é do SOS Guará? Eu gostaria de fazer uma denúncia. Qual o meu direito como consumidora? A gente está precisando de ajuda. Olá, bom dia. O SOS Guará está no ar. As chuvas que têm castigado São Luís trouxeram transtornos para os moradores da Areinha. É que as valas enchem e acabam inundando várias casas. O problema do esgoto aberto é antigo, mas a CAEMA ainda não tomou nenhuma providência para resolvê-lo, trazendo riscos à saúde dos moradores. Com as ocupações desordenadas na comunidade, a situação tende a piorar. As diversas valas que cortam o bairro da Areinha são tão antigas quanto as casas construídas de forma irregular. Moradias insalubres que em tempos de chuva são comprometidas pelos alagamentos. No bairro, é muito comum encontrar pontos em que a água das valas chega a invadir as casas, levando insatisfação aos moradores. Isso aqui já é um problema muito antigo. Tem essa vala aqui, tem outra vala. A mais precária é a outra vala. Para falar a verdade, todo o bairro da Areinha está abandonado, entendeu? Pelo governo. Já fizeram várias pesquisas aqui em várias ruas, dizendo que eu fazer uma providência, mas até hoje nada. A Vala da Macaúba segue seu destino levando muito lixo, esgoto e mau cheiro pelas ruas do bairro Areinha. Neste ponto, as placas de lixo de nada resolvem. E por aqui, até banheiros improvisados foram colocados no meio da rua. Os moradores reclamam que a situação piorou nos últimos anos, quando o concreto usado para a construção do canal começou a ruir pela falta de manutenção. Além dos contrastes sociais e urbanísticos, a poluição e a falta de saneamento são riscos iminentes à saúde dos moradores. Cada dia desse jeito que você está vendo para pior. Muito assalto, muita briga, tá vendo? Praga demais, rato nós estamos aqui, eu tenho tido prejuízo demais aqui dentro do meu comércio. Sem esperanças e insatisfeitos, os moradores chegam até a brincar com a situação de abandono. Aqui tudo que você procura tem, do ruim e de tudo. Agora o bom é bem pouco. A Secretaria de Obras e Serviços Públicos de São Luís informou que faz a limpeza regular de resíduos, mas o trabalho de remoção é prejudicado porque ainda existe o descarte irregular de lixo na área, provocando alagamentos no bairro. A situação dos moradores da Vila Dom Luís, próxima ao Anjo da Guarda, continua indefinida e os moradores voltam a pedir ajuda ao SOS Guará. Uma obra irregular causou um deslizamento de uma escada que prejudicou a estrutura de várias casas no bairro. Mesmo com as ações da Defesa Civil para prevenir novos deslizamentos, a comunidade alerta que os riscos continuam. Todo ano a história se repete, basta começar o período chuvoso para aumentar os casos de deslizamentos. De acordo com a superintendente da Defesa Civil, várias ações estão sendo feitas para evitar essas situações. A gente orienta para sair, interdita e fica monitorando. Agora, é importante que essas famílias atendam o apelo da Defesa Civil, porque quando a gente pede para sair é porque realmente estão em alto risco. Mesmo com as ações, os deslizamentos têm ocorrido com frequência. O último caso aconteceu na Vila Dom Luís, localizada na região Itaquibacanga, que entra para a lista de áreas com risco na capital maranhense. Parte do morro e uma escadaria construída sobre ele desabaram. O desmoronamento aconteceu no último dia 22 de maio. Agentes civis diagnosticaram que o local é totalmente impróprio para a construção de imóveis. Choveu, muita chuva e começou a desmoronar aqui o morro. Ficamos com medo, porque aqui nós estamos na área de risco aqui, ó. Aqui não, a gente sabe, todos os morros aqui é área de risco, né? Mas os nossos problemas só se agravaram após essas máquinas escavadeiras terem entrado aqui nesse terreno e tirado as caçambadas e caçambadas de areia que começou nossos problemas aqui. Nós estamos todos aqui no mercê do perigo. Segundo a Defesa Civil, o responsável pela obra não apresentou autorização nem do CREA e de nenhum outro órgão. O proprietário desse terreno começou a construção irregular, sem tirar nenhuma documentação, nem no CREA, nem no município, né? E começou de forma, acredito, sem orientação. Então, por esse motivo, a encosta ficou vulnerável. Outras 5 casas estão sobre os mesmos riscos. No momento eu não estou tendo condição de ir para outro lugar, né?
Por causa da insegurança, eu não tenho para onde sair daqui. Se você tem alguma denúncia a fazer, ligue para nós, 3194-1980, 9194-6774 ou envie e-mail para sosguará@tvguará.com. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos já já. Não saia daí. A Prefeitura Municipal de Paço do Lumiar realiza hoje uma ação social promovida pela Secretaria Municipal Extraordinária de Políticas para a Mulher e Secretaria Municipal de Saúde. O Mulher em Ação será realizado a partir das 9 da manhã no Salão Paroquial da Igreja Sagrada Família, na Avenida 4, Conjunto Maiobão. Serão disponibilizados para as mulheres exames preventivos, vacinas, aferição da pressão, teste de glicemia, teste rápido de HIV, palestras educativas e serviços de beleza. As interessadas devem levar a carteira de identidade e o cartão do SUS. Em uma das principais avenidas de Paço do Lumiar, a falta de infraestrutura atrapalha o trânsito, provocando grandes engarrafamentos nos horários de pico. Os buracos que já existiam ficaram ainda maiores depois das chuvas. Em alguns trechos, não é possível nem ver rastro do velho asfalto. Todos esses problemas trazem prejuízos para os motoristas. Lama, buracos, ruas sem asfalto e falta manutenção. Essas são as principais reclamações de muitos moradores do município de Paço do Lumiar. Praticamente todas. Eu moro aqui no Maiobão há mais de 20 anos e praticamente todas estão desse jeito. Com as chuvas, a situação fica pior. Nesta avenida, uma das principais no Maiobão, que nem dá mais para ver o asfalto, um caminhão da Prefeitura de Paço do Lumiar faz alguns reparos. Mas para este motorista, a obra não dá resultado. Muito buraco, entendeu? Mas assim, dessa maneira que estou fazendo, desperdício. Quer dizer, vocês não fizeram um trabalho apropriado, entendeu? Porque toda vez a gente vem aqui e encontra desse jeito. Neste outro trecho, próximo à feirinha do Maiobão, os buracos dificultam a passagem dos veículos. Tem que ter uma pessoa digna para respeitar a população, porque é um desrespeito. A Prefeitura de Paço do Lumiar informou que está realizando há 15 dias a Operação Tapa Buracos nas principais avenidas do conjunto Maiobão. Após a conclusão desta primeira etapa, segundo a Prefeitura, as obras serão intensificadas nas ruas do conjunto e nos demais bairros do entorno, como Paranã, Tambaú, Vila Nazaré, Vila Cafeteira e Vila São José. Entrou em vigor na semana passada a lei federal que dá um prazo de 60 dias para os doentes de câncer serem atendidos pelo SUS. A lei já provoca questionamentos pela falta de estrutura dos hospitais que atendem no estado. A lei entra em vigor e garante aos pacientes com câncer o início do tratamento em no máximo 60 dias após a inclusão da doença no prontuário. A nova regra tem exceções em apenas 3 casos: câncer de pele não melanoma, câncer de tireoide que não seja de alto risco e casos sem indicação de cirurgias. Em todo o Maranhão existem apenas 3 hospitais especializados no diagnóstico do câncer, mas o Hospital Aldenor Abelo é o único de alta complexidade que realiza procedimentos de radioterapia, tratamento indispensável para combater a doença. E com mais de 360 mil atendimentos por ano, é quase impossível não encontrar filas por aqui. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, 78% dos pacientes em estágio inicial da doença já têm o tratamento iniciado em menos de 60 dias. Para casos avançados, 74% dos pacientes conseguem iniciar o tratamento em apenas 15 dias. Mas a nova lei será um grande desafio para o Hospital Aldenor Abelo, que atende por ano cerca de 6 mil novos casos da doença no estado. Para resolver o problema da superdemanda, o hospital já possui um projeto de ampliação, mas com as condições atuais, a lei poderá ser mais uma ferramenta pública com validade apenas no papel. A lei federal, que estabelece um prazo máximo de 60 dias para que as pessoas com câncer iniciem o tratamento pelo Sistema Único de Saúde, entrou em vigor na semana passada.
O prazo é contado a partir da confirmação do diagnóstico e da conclusão dessas informações do prontuário médico. Os pacientes devem passar por cirurgia ou iniciar as sessões de químio ou rádio, conforme a indicação de cada caso. Paciente que não tiver o seu direito respeitado deve formalizar uma denúncia junto à ouvidoria do SUS pelo telefone 136. Para falar conosco sobre este assunto, nós convidamos o médico Flávio Santos Silva, que é diretor técnico do Hospital Aldenora Bello, que é uma referência no tratamento do câncer no estado do Maranhão. Prazer tê-lo aqui mais uma vez. Prazer, às ordens sempre que precisar. Flávio, a gente sabe que no Brasil são diagnosticados por ano 518 mil novos casos de câncer. No Maranhão, qual a estatística? O INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, previa para 2012 cerca de 6 mil novos casos de câncer. No Maranhão, especificamente. Sendo que, se a gente faz uma estatística do Hospital Aldenora Bello, pelo menos 3 mil casos passarão pelo hospital. Ou seja, 50% do que deveria ser diagnosticado no estado vai passar pelo hospital. Então, 6 mil novos casos por ano. Para onde esse pessoal vai hoje? Qual a alternativa de tratamento que o maranhense tem? Existem 3 hospitais que têm uma referência. É o São Rafael Imperatriz, o Hospital Geral aqui em São Luís, que são unidades referenciadas em tratamento oncológico, e o Hospital Aldenora Bello, que é o único hospital que é conceituado como centro de alta complexidade em tratamento oncológico. Entre os casos diagnosticados, qual é o percentual de cura se o câncer for diagnosticado no início, no primeiro estágio? Olha, segundo o registro de câncer hospitalar do hospital, a gente tem uma taxa de livre de doença no primeiro ano mais de 60%. Agora, a gente usa essa taxa entre todos os pacientes. Em estágio inicial, se a gente for separar só os estágios iniciais, a cura vai chegar a quase 100%. A gente sabe que tem vários tipos de câncer. Cada tumor é um caso, cada caso é um caso, depende do tipo de tumor, da faixa etária e de uma série de fatores, né? Mas existem casos que não podem esperar. Qual será o encaminhamento a esses casos a partir de agora? Sim. O grande gargalo hoje do Hospital Aldenora Bello é a radioterapia. A gente tem um aparelho de acelerador linear e outra bomba de cobalto. São 2 aparelhos que funcionam 7 dias por semana, 24 horas por dia. No domingo, esse aparelho tem um intervalo para manutenção, porque senão ele vai quebrar e a gente não vai ter como dar vazão. Existe hoje já um protocolo entre os radioterapeutas do hospital que determinam a urgência e a emergência de cada caso. O grande problema não é isso. O grande problema é que no estado inteiro, o Hospital Aldenora Bello é o único que faz esse tipo de tratamento pelo SUS. Nós precisaríamos de pelo menos 3 unidades, 3 aceleradores lineares para a gente poder zerar a fila de espera. Então, o grande problema do hospital hoje, o grande problema para se cumprir essa lei, é esse gargalo que existe frente à radioterapia. Ok, nós vamos fazer um intervalo comercial. Na volta a gente vai dar continuidade a essa entrevista. Um instante só. Estamos de volta, o SOS Guará de hoje entrevistando o Dr. Flávio Santos Silva, diretor técnico do Hospital Aldenora Bello, com uma referência no tratamento do câncer no Maranhão. A gente quer saber como é que fica essa lei federal que estabelece o prazo máximo de 60 dias para que o paciente que é diagnosticado com câncer inicie seu tratamento através do SUS. Você está falando que vai faltar equipamento no Maranhão para atender essa nova demanda. Qual seria o equipamento mais urgente, quanto ele custa e como a gente pode viabilizar isso, doutor? O acelerador linear. A gente tem estrutura física e espaço para pelo menos mais 2 aceleradores lineares. Existe uma movimentação do Ministério para ceder um acelerador para o hospital, mas é uma movimentação burocrática e lenta. E existe na Assembleia Legislativa do Estado um movimento encabeçado pelo deputado Eduardo Braide, também visando esse acelerador linear para o hospital. O fato é que, infelizmente, por como a gente só tem 2 unidades em funcionamento, a fila de espera se estende. E nós recebemos pacientes do estado inteiro.
Então, a gente tem que entender que o Aldenor Belo é um hospital que tem 170 leitos, sendo 10 de UTI, e a gente funciona em quase 100% da nossa capacidade instalada. O atendimento do SUS, do Hospital Aldenor Belo, é exclusivamente câncer. A gente não atende outra doença, cirurgia de hérnia, vesícula, a gente não faz. É especificamente tratamento oncológico pelo SUS. A gente precisaria de pelo menos mais uma unidade disponível exclusivamente para esse tipo de atendimento? Pelo menos mais uma. Na pior das hipóteses, pelo menos mais uma. Importante também que o governo tenha preocupação, gente, em agilizar o diagnóstico da doença, porque para você conseguir marcar uma consulta, às vezes demora meses. Você vai à consulta e o médico passa determinados exames, alguns mais específicos, que você às vezes nem tem na sua cidade, você tem que se deslocar, e aí para marcar também demora mais não sei quantos meses, para receber o resultado é outro tanto, enfim. Até que você tenha uma nova consulta, levando o exame para ter o diagnóstico, quer dizer, a gente precisa também agilizar isso tudo, percorrer todo esse caminho, né? Quem tem câncer tem pressa, isso é uma verdade, e qualquer pessoa que passou por uma experiência na família de ter um caso diagnosticado de câncer sabe o quanto é importante a agilidade no diagnóstico, no tratamento, no estadiamento da doença. Contudo, a gente tem que observar que, infelizmente, no nosso estado, é um estado de grandes dimensões, as distâncias são muito longes, e as pessoas, elas não têm o hábito da prevenção. Com relação à lei, eu digo sempre, a gente não precisa de novas leis. Nós precisamos que sejam cumpridas as leis que já existem. Se a atenção básica funcionasse, era possível diagnosticar um tumor na fase inicial e encaminhar para o serviço de referência, onde a pessoa teria mais chance de cura. O grande problema é que a maioria dos tumores passam desapercebidos no interior, e quando se chega um diagnóstico, já é um diagnóstico avançado, com difícil tratamento, difícil recuperação, com menor taxa de cura. Vamos falar dos cânceres, os mais comuns. Por exemplo, câncer de mama, dificilmente você consegue no interior uma mamografia, né? Você tem que se deslocar para fazer. O preventivo, nem em todo lugar você faz o preventivo, né? Para você saber se tem um câncer de colo de útero, enfim. A HPV, você não toma vacina para se prevenir. O câncer de próstata, há uma questão ainda cultural que o homem ainda não quer fazer o exame de toque. Então, tudo isso complica o diagnóstico. Atrasa o diagnóstico e prejudica muito mais o paciente. O tumor que mais mata no Maranhão, câncer de colo de útero. O tumor de colo de útero é um exemplo vivo disso. Ele seria facilmente prevenido se nós tivermos com o Papa Nicolau. Que todo município do interior do estado tem condições de fazer, tem condições de diagnosticar, tem condições de encaminhar o paciente em caso positivo. Mas, infelizmente, a gente não tem uma resposta positiva disso. Segundo, o câncer de mama em mulheres, o estado não dispõe de uma rede de mastologistas suficiente para atender toda a rede. O câncer de próstata passa, além do acesso ao especialista, um pudor masculino que atrasa muito o diagnóstico. E um tumor simples, que é visível, que é o câncer de pele, a gente tem medo ou vergonha, grande, né? Que a incidência é muito grande, a gente tem medo ou vergonha de mostrar ou de dizer. E o melanoma, que é o tipo mais grave do câncer de pele, ele pode matar metástase, né? Uma coisa, alguns são muito agressivos, é um tumor extremamente agressivo, que às vezes a simples cirurgia de retirada da lesão não é suficiente, você precisa fazer químio e radioterapia para fazer um acompanhamento. Você não falou aí, mas nós temos também no Maranhão muitos casos de câncer de pênis, por falta de uma higienização do simples água e sabão. Água e sabão e uma simples cirurgia que seria assim, né? fimose. Fimose, que em algumas culturas você já faz, né, na criança ao nascer. Eu digo sempre duas coisas que eu acho importantes. O diagnóstico do câncer é um autoconhecimento do seu corpo. Você tem que se conhecer. Segundo, quem trabalha com câncer, ele trabalha com toda a família, não só com o paciente. E nem sempre é possível a cura. Hipócrates já dizia: curar quando possível, acalmar a dor e consolar sempre. Porque o câncer, na verdade, me desculpe, doutor, mas quando ele já provoca algum sintoma, em geral, já está num estágio bem avançado. O câncer inicial, ele não vai ter sintoma. A doença é extremamente silenciosa. Um grande exemplo é câncer de estômago ou de intestino. Você não tem sintoma nenhum. Você vai fazer um exame, uma colonoscopia ou endoscopia, e você acha um pólipo, e aí você previne o câncer.
Um outro exemplo de como a gente não está, o Estado não está preparado para isso. A rede de colonoscopia, endoscopia, por exemplo, a câncer de estômago e de intestino, praticamente a fila é muito grande para a procura dos exames e não tem como atender todo mundo. E recado, então, você deixaria aqui para o governo do estado e para os prefeitos também dos nossos 217 municípios aí do Maranhão, o que a gente pode fazer para tirar essa lei do papel e salvar a vida de milhares de maranhenses? É preciso entender a lei, é preciso abraçar a lei e é preciso olhar o câncer, o seu tratamento, de uma maneira diferente como é hoje. O câncer ele não pode ser tratado com ações meramente visando eleições ou visando a autopromoção. O câncer é uma doença que tem matado muita gente no nosso estado. E é uma doença que estigmatiza, que mutila, que mata. É preciso que as autoridades comecem a entender que o câncer precisa ser tratado de uma maneira correta e efetiva, abraçando aqueles que já fazem o tratamento, dando condições para que isso seja ampliado para a população em geral. Okay, obrigada pela sua participação. O programa SOS Guará se despede por aqui. Estaremos de volta amanhã, a partir das 6 da manhã. Aguardo você. Até lá.